Romanos capítulo 16. Verso 17 em diante. Vamos ver se a gente consegue concluir. O texto diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes, ou compatriotas. Eu, Décio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, Paulo chega nos finalmente, da carta, mas chega, porém, cercado ainda de preocupações, cercado ainda de prescrições a serem dadas aos irmãos, tendo em vista que a caminhada da Igreja de Cristo é cercada de perigos e obstáculos. E isso Paulo tinha plena consciência. A oposição das trevas ao reino da luz nunca cessa ou nunca acaba. As artimanhas do maligno, e Paulo sabe muito bem disso, pois ele diz que em breve Deus esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Mas enquanto isso ainda não acontece, Paulo sabe que não devemos desprezar os seus ardis. Ele se transforma em anjo de luz, assim como Cristo tem os seus ministros, chamados por Cristo, comissionados por Cristo, autorizados por Cristo para pregar a verdade. O reino das trevas tem os seus ministros, que estão com o propósito não de proporcionar a unidade, de ensinar a verdade, de servir a Cristo. Eles estão com o propósito de desconstruir toda a verdade cristã. Eles estão com o propósito de servir a si mesmos, de arrastar discípulos após si, promover escândalos, divisões, contendas, levar a igreja de Cristo para longe da cruz. E isso eles fazem suprimindo a verdade,
ou melhor, eles vêm carregados de lisonja e suavidade, para mostrar sempre aos irmãos Cristo e mais alguma coisa. Eles têm o propósito de roubar a paz, perturbando a igreja em suas convicções teológicas. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, meu filho, na fé, a palavra destes homens corrói como gangrena. Uma vez esses homens atuando na igreja de Cristo, a igreja vai sentir os prejuízos e vai ter que sofrer amputações terríveis. São gangrenas, corrói a base cristã, aonde a minha e a sua vida deve ser construída. Eles tiram Cristo. Judas, em sua breve epístola, que lemos no versículo 3, no início do culto, diz que tais homens, ministros não de Cristo, mas servos de si mesmos, eles se infiltram sorrateiramente, eles são rochas submersas em vossas festas de amor, recifes submersos. E Paulo, irmãos, quando está indo em direção a Jerusalém, no capítulo 20 de Atos, ele reúne os anciãos da igreja e diz: olha, eu ensinei a vocês todo o conselho de Deus. Eu ensinei a vocês toda a verdade de Deus. Não há nada ou não ficou nada pendente a que eu ensinasse a vocês. Vocês já estão instruídos, alertados, avisados, ensinados. Mas Paulo diz: eu sei, tenho plena consciência, que após a minha partida surgirão pessoas, ou lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e estes surgirão no meio de vocês mesmos. Mas Paulo diz: eu estou limpo do sangue de vocês, porque toda a verdade foi ensinada a vocês. Porém, irmãos, como terminar uma epístola importante como essa? Como terminar essa epístola sem fazer as considerações finais, no sentido de alertar os irmãos, no sentido de chamar os irmãos à razão sobre o perigo que nos cerca, ou sobre o perigo que nos ronda, ou sobre a verdade que precisa ser defendida, em oposição a homens que estão tentando arrastar discípulos após si. E Paulo faz isso para que eu e você, na caminhada da vida cristã, tenhamos uma atitude adequada, um comportamento adequado, uma postura adequada. E qual é? Qual é? A primeira é: nós precisamos estar alertas. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Paulo começa, irmãos, rogando. A palavra rogar aqui é chamar os irmãos à razão, é trazer alguém de volta para o combate, é despertar alguém a um interesse sincero e legítimo à vida cristã. E Paulo faz isso por quê? Porque há perigos rondando a igreja de Cristo. Há perigos que estão rondando a igreja de Cristo. E quais são os perigos? São homens. Paulo não cita quem é. Não sabemos quem são. Ele não cita nomes. Mas há pessoas rondando a igreja de Cristo. Há pessoas tentando disseminar ensino falso na igreja de Cristo. Há pessoas tentando tirar o fundamento dos apóstolos, que é Cristo. E Paulo diz: aqueles que provocam divisões e escândalos. A palavra escândalo aqui, irmãos, é a mesma palavra utilizada por Paulo para se referir ao escândalo da cruz. Que eu e você devemos carregar esse escândalo da cruz.
Essa verdade do Evangelho que para o mundo é loucura. Que para o mundo é loucura, nós devemos carregar esse escândalo da cruz como servos de Cristo. Mas veja, esses irmãos não estão carregando o escândalo da cruz no sentido de defender a verdade cristã. Eles estão produzindo escândalo, mas no sentido de desconstruir a verdade ou a doutrina que os irmãos aprenderam. Eles estão dividindo a igreja, eles estão partindo a igreja. E aqui temos no verso 3 um princípio, ou melhor, 3 testes que eu e você devemos fazer toda vez que ouvirmos algo acerca de Cristo, ou toda vez que pararmos para ouvir alguém que está falando em nome de Deus. E o primeiro teste é: o que se está sendo ensinado está de acordo com a Escritura, ou concorda com a Escritura? O segundo teste é: o que se está sendo ensinado está produzindo ou promovendo a glória de Cristo? Terceiro, o que se está sendo ensinado está produzindo bem, saúde espiritual, levando-nos a submetermos ao senhorio de Cristo? Ou está produzindo escândalos, divisões, confusões, contendas? E Paulo diz: eu rogo a vocês, a que vocês estejam alertas, a que vocês estejam percebidos, ou melhor, estejam acordados no zelo cristão de vocês, para que vocês não engulam qualquer coisa, para que vocês tenham critérios, para que vocês saibam exercer de forma correta o exame segundo a consciência do Evangelho, daquilo que está sendo ensinado e daquilo que está sendo pregado. Primeiro, deve concordar com a Escritura. Toda a Escritura é apta para o ensino, para a repreensão, para que todo homem seja sábio no caminho da salvação. E a Escritura aqui, irmãos, ou a verdade de Deus, ou a doutrina que os irmãos aprenderam, é aquilo que está de acordo com toda a palavra de Deus. É Cristo sendo mostrado no Velho Testamento, é Cristo sendo mostrado no Novo Testamento. É um ensino que mostra a mim e a você como devemos nos submeter ao senhorio de Cristo. É uma doutrina que ensina de que Cristo, irmãos, deve ser glorificado. É um ensino que tem como fundamento Cristo, e o melhor, produz o bem entre os irmãos. Portanto, a primeira advertência é: os irmãos devem estar alerta, acordados, vigilantes. Rogo-vos que noteis, que marqueis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Ou seja, eles estão em desacordo com aquilo que Cristo ensinou. Eles estão pregando o contrário àquilo que Cristo pregou e que Ele autorizou a nós pregar. Portanto, irmãos, o resultado que se está sendo sentido é divisões e escândalos. Divisões e escândalos. Segundo ponto, os irmãos devem manter-se distantes de tais homens. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Não é ensinado aqui, irmãos, nós pararmos para ouvi-los, nem muito menos para estreitar laço de comunhão com quem não prega a verdade. A ordem bíblica é sair do meio deles, povo meu. É se afastar. É sair de perto. Sabe por quê? Mas por quê? Primeira verdade: porque eles não são servos de Cristo.
Verso 18. Porque esses tais não servem a Cristo. Como haverá, irmãos, comunhão entre luz e trevas? Como haverá comunhão e ajuntamento entre quem serve a Cristo e quem não serve a Cristo? Como pararemos para ouvir ensinamentos e instruções de quem primeiro não serve a Cristo? Eles não estão de acordo com a vocação cristã, de que é servir a Cristo. Segunda verdade, mas a quem eles servem? Eles servem os próprios apetites deles. A palavra aqui é dura, e Paulo diz, eles servem ao próprio ventre. Eles servem aos seus próprios prazeres, apetites. Eles servem a si mesmos. Eles estão preocupados com eles mesmos e não com vocês. Eles não têm nenhum compromisso em servir a Cristo e, sobretudo, servir a igreja. Servir uns aos outros. Eles estão preocupados em arrastar discípulos após si, a fim de que os seus prazeres sejam cumpridos, a fim de que os seus interesses estejam em alta. Eles estão aí ou no meio de vocês para alimentar o ventre deles. O ventre. E terceira advertência, sabe por que devemos nos afastar? Porque debaixo de suas palavras há um veneno perigoso. Verso de número 18. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. São homens carregados de uma persuasão, irmãos. São carregados de palavras e de lisonjas que arrastam os homens simples. Os incautos aqui, aqueles que são facilmente levados, conduzidos. E isso eles fazem como? Usando a persuasão, a palavra. Eles não usam a força. Eles não usam arma. Eles não usam nada que concite ou que obrigue os irmãos a segui-los. Eles usam a persuasão. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E isso arrasta os incautos, aqueles que acham que de todo mundo que fala de Deus foi enviado por Cristo. Aqueles que não têm critérios ou que ainda não têm uma maturidade suficiente para discernir o que é bem e o que é mal. Portanto, há um perigo, irmãos, que cerca quem está perto destes homens. É de serem arrastados pelas suas palavras, pelas suas lisonjas. E muito mais, terem um coração enganado, serem levados facilmente por seus falsos ensinamentos, por seus próprios interesses, por aquilo que vai glorificá-lo, por aquilo que vai levá-lo a estar no pedestal, por aquilo que vai servir de propósito para alimentar os seus apetites. E eles fazem isso usando a persuasão. Irmãos, uma das coisas mais perigosas não é quando alguém vem negando de forma bastante veemente Cristo. Esse não é o perigo, porque são fáceis de serem identificados. Agora o perigo é aqueles que vêm de forma suave e sorrateira, trazendo Cristo e mais alguma coisa, mesclando uma parte de verdade com uma parte de mentira, trazendo um ensino que tem uma cara boa, mas por trás as suavidades de palavras que irão conduzir ao mal, ao escândalo, à divisão, não vai promover o bem, não vai glorificar a Cristo. E isso confunde a mente dos incautos, dos simples. E Paulo diz, a ordem é não juntar-se, afastar. A ordem é não estar próximo, mas sair de perto.
Essa deve ser a nossa atitude cristã. Então os irmãos devem manter-se distantes de tais homens. E terceira verdade, os irmãos precisam ter discernimento espiritual, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, querendo que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Irmãos, o que caracteriza um cristão é não só a vida de obediência. Por quê? Porque fomos chamados para andarmos em obediência diante de Deus e de Cristo Jesus. Nós somos transportados, irmãos, do reino das trevas, onde éramos escravos das nossas próprias paixões e pecado, para estarmos no reino da luz, em Cristo Jesus, mas para andarmos em obediência, andarmos em submissão ao senhorio de Cristo, que nos salvou, que cumpriu toda a vontade de Deus no nosso lugar. Mas essa obediência não é uma obediência cega. Não é uma obediência, irmãos, que não seja capaz de exercer um juízo maduro, que não seja capaz de exercer discernimento na nossa caminhada diária. Não é uma obediência cega. A fé que uma vez foi dada a nós, a fé que é dom de Deus e que nos faz confiar plenamente em Cristo, essa mesma fé nos faz submeter-nos de forma coerente aos mandamentos do Senhor, nos faz submeter-nos à vontade de Deus após conhecê-la, após saber de forma clara qual o caminho a seguir. E a Bíblia diz, é seguir de forma coerente a Cristo, em obediência aos mandamentos do Senhor, não uma obediência cega, mas uma obediência madura, salutar, saudável, uma obediência que permite a mim e a você aplicarmos a palavra de Deus diariamente em nossas escolhas morais diárias. Uma obediência que faz com que eu e você, durante a caminhada da vida, saibamos qual o caminho a seguir, através da luz da palavra de Deus. E isso Paulo diz, meus irmãos, primeiro, eu sei que vocês têm obedecido a palavra de Deus. A obediência de vocês é conhecida por todos. Mas veja, isso eu me alegro a vosso respeito. Agora Paulo diz, eu quero que vocês sejam sábios. A palavra sábio aqui, irmãos, não é aquele que conhece de forma intelectual a palavra de Deus. Sábio aqui é muito mais do que inteligente, do que intelectual. Sábio aqui é aquele que sabe ponderar os seus caminhos segundo a luz da palavra de Deus. E veja, e isso diz respeito a duas coisas, bem e mal. E esse critério exercido segundo a palavra de Deus de forma sábia, vai permitir que eu e você, com a sabedoria espiritual dada por Deus, exerçamos um juízo maduro em saber que aquilo que se apresenta como bem, muitas vezes não vai produzir o bem. E aquilo que se apresenta como mal, muitas vezes não é o mal que julgamos segundo o nosso critério, mas segundo a luz da palavra de Deus. Nós devemos ter a capacidade de saber o que de fato é bem e saber o que de fato é mal, exercendo esse juízo nas nossas escolhas morais diárias. É aquilo que Provérbios diz, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim é a morte. E isso a palavra de Deus, com a sabedoria dada por Deus, nos permite exercer esse juízo. Nem tudo que se apresenta com a face de bem é bem. Nem todos que falam em nome de Deus estão para produzir o bem.
Nem todo mundo que se coloca como arauto do Evangelho estão de acordo com a verdade que aprendemos. E Paulo diz: eu quero que sejais sábios para o bem. E ele diz: simples para o mal. Eu quero que vocês não tenham nenhuma relação com o mal. Que vocês tenham uma alma simples, sem nenhuma relação com aquilo que produz mal ou que vos afastam de Deus. Eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. Mas sabe o que o discernimento espiritual nos proporciona? O discernimento espiritual nos proporciona em saber que por trás desse combate da vida cristã há uma luta espiritual, irmãos. Há uma luta espiritual. Paulo diz: olha, irmãos, o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Por trás destes homens que estão sorrateiramente entrando e ensinando mentira, através destes homens que estão arrastando discípulos após si, há uma luta espiritual que age por trás deles todos. É a oposição do reino das trevas ao reino da luz. É a oposição que ainda o inimigo impõe ou tenta colocar barreiras ao avanço do reino de Deus, embora ele já tenha sido vencido na cruz. Mas ele é um inimigo que ainda não desiste. Em sua ousadia, irmãos, ele pega a Cristo para se andar com a vida dos discípulos. Em sua ousadia. Ele se mostra como um anjo de luz. E nós precisamos ter, irmãos, sabedoria. Que muitas das nossas lutas, elas vão além da carne. Amém. Elas vão além daquilo que se vê, daquilo que se mostra. E há ardis espirituais por trás disso tudo, tentando dividir, tentando causar escândalo, tentando calar a igreja de Cristo, tentando suprimir a verdade de Deus que está sendo ensinada muitas vezes por uma igreja. Ele atua nos filhos da desobediência para promover a desordem. Mas Paulo diz: eu quero que vocês sejam sábios. Sábios. E em breve, essa luta vai acabar. O Deus da paz, o contrário ao inimigo da guerra, da divisão, o Deus da paz, que com ele temos paz mediante a fé em Jesus Cristo, o Deus do Shalom. Paz aqui é um termo que significa o Deus que traz o bem, o favor, a salvação plena, a salvação completa, que reconciliou consigo pecadores. Em breve ele vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás. Ou seja, a igreja vai participar dessa vitória. Essa igreja que é co-herdeira com Cristo vai participar da vitória final de Cristo, em cumprimento a Gênesis 3, verso 15: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Como diz Apocalipse, com a espada que sai da boca dele, ele vai destruir o grande dragão. Através da sua própria palavra, Cristo vai esmagar, ou Deus vai esmagar através dos pés da igreja, tendo Cristo como cabeça, esse que ainda hoje causa ou usa desobedientes para causar escândalo. E Paulo diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Enquanto isso não chega, enquanto isso não acontece, Paulo diz: a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Enquanto essa verdade final da vitória de Cristo sobre Satanás não acontece, Paulo roga que a graça de Deus seja sobre as nossas vidas. A graça que nos basta, a graça que nos ensina, a graça que nos livra. A mesma graça que Deus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo roga que essa mesma graça, que foi manifestada na pessoa bendita de Jesus Cristo,
nos fortifique, nos guarde, nos livre e seja conosco. Então, irmãos, na nossa luta diária, nós não devemos dormir. Amém. Vigiai, Jesus disse, né? Não devemos dormir. Em nossa caminhada cristã, devemos estar atentos com aquilo que estamos ouvindo. Na nossa caminhada cristã, eu e você precisamos ter discernimento, sabedoria. Tiago diz: quem não tem, peça a Deus, que dá e não lança em rosto. E esse discernimento deve produzir a mim e a você a possibilidade de ver além dos conflitos materiais, dos conflitos humanos, das lutas humanas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é. E a sabedoria de Deus deve nos dar a possibilidade de enxergar isso, de ver isso. Uma certa feita estava Paulo numa cidade pregando. E aí levanta uma jovem que dizia com frequência: estes homens que vos anunciam a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. Isso foi se repetindo, e aquilo incomodou Paulo. E Paulo repreendeu o espírito que escravizava aquela jovem. Paulo viu além de suas meras palavras. Ela não estava contribuindo com Paulo e com as missões cristãs. Embora estivesse dizendo que era verdade, estes homens que vos anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. E Paulo no fim olhou para aquela jovem e repreendeu o espírito. Nossa luta muitas vezes não é contra a carne e o sangue, irmãos. Nossa luta não é de forma direta ou indireta contra homens que estão produzindo as divisões, os escândalos. Nossa luta é contra o inimigo que ainda se opõe à luz, à verdade de Deus, e que está tentando suprimir a verdade, está tentando calar a igreja de Cristo, está tentando tirar a moral, a dignidade de Cristo sobre a igreja, e fazendo com que eu e você andem calados, por causa dos escândalos, por causa das divisões. E sempre surge. Olha, faça uma pesquisa, irmãos, aqui nessa avenida, ou faça uma pesquisa em outras avenidas, e vocês verão que em todas essas igrejas, em sua maioria, foram homens que saíram de igrejas para abrir os seus próprios ministérios. Ah, mas foram por causa da verdade. Não, para alimentar os seus próprios apetites. A divisão aqui não é por causa da verdade. Não é por causa da verdade. Eles estão dividindo porque não servem a Cristo, servem a si mesmos. Eles estão saindo porque querem ser aplaudidos, serem vistos, serem benquistos, e eles não querem servir uns aos outros. Façam pesquisas. Façam pesquisas e vejam se o ensino que estão ensinando não está produzindo divisões e escândalos. Vejam. Irmãos, aonde se tira a palavra de Deus, esperem, vocês verão todo tipo de divisão e escândalo. Aonde não se ensina mais a palavra de Deus, outras coisas vão ocupar o lugar. E aí são ensinos humanos, são ensinos que promovem divisões, são ensinos que promovem a glória humana, são ensinos que não fazem ninguém a submeter-se como servo de Cristo. Pelo contrário, são ensinos que engendram no homem aquilo que é mais vil: procurar servir-se a si mesmo, ou usar os outros para que os seus apetites sejam satisfeitos. E é isso. E é isso. E Paulo, irmãos, do verso 21 a 24, ele faz saudações, né? Os irmãos de cá estão saudando os irmãos de lá. E aí ele diz: sauda-vos Timóteo, meu cooperador.
Técio, que está escrevendo a carta, o amanuense. Gaio, aquele que é citado em 1 Coríntios capítulo 1. Sauda-vos Erasto, o tesoureiro da igreja, um homem que era, ou que tinha uma função importante na cidade de Corinto, mas que servia a Cristo. Veja, um homem que era tesoureiro da cidade, e o termo no grego diz assim, era um homem que administrava dinheiro público, mas estava lá servindo a Cristo, cooperando com a igreja de Cristo. Foi alcançado com a graça de Deus. Lúcio, Jason, Sosípater, meus parentes ou meus compatriotas. Veja Gaio, que é meu hospedeiro de toda a igreja. Um contraponto, irmãos, de vidas que foram alcançadas pela graça de Deus estão cooperando, em detrimento a homens que estão com a mente inchada, com a mente cheia de conhecimento, mas que não servem a Cristo. Estão preocupados em servir-se dos outros, ou alimentar os seus próprios apetites. Mas para encerrar mesmo, a igreja de Cristo não está para exaltar o diabo, nem o reino das trevas. Nós estamos para exaltar a Deus, aquele que é poderoso, verso 25, para vos confirmar segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. A despeito de tudo, irmãos, das lutas, das dificuldades, da oposição das trevas, como dizia Lutero, o diabo é cão de Deus, e ele só vai até onde Deus permite. Então nós devemos glorificar a Deus, que já começou a nos conceder a vitória na cruz, quando Cristo morreu em nosso lugar. E Deus deve ser exaltado primeiro, pelo seu poder. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Dunamis. Ou seja, aquele que ninguém pode frustrar os planos dele. Aquele que ninguém pode dizer, o que fazes? Ou segurar a sua mão. Aquele que é poderoso, sabe para quê? Para confirmar vocês. A palavra confirmar é quase um termo técnico para se referir à instrução de uma igreja nova, imatura, que é vulnerável aos ataques. E Paulo diz, ele é poderoso para confirmar vocês, para guardar vocês. Mas de que forma? Não é com qualquer coisa, é segundo o meu evangelho. A vida de Paulo estava tão compromissada com o evangelho que ele diz, o evangelho é meu. E sabe como é que Deus guarda a sua igreja e o seu povo? Através da pregação do evangelho. Amém. É assim que Cristo guarda o seu povo, é assim que Deus guarda o seu povo. E esse evangelho é a pregação de Jesus Cristo, conforme a relação do mistério, ou seja, aquilo que estava oculto, guardado em silêncio, nos tempos eternos, mas que foi revelado de forma plena. É dessa forma que Deus guarda a igreja. Quem é de Cristo ouve as palavras de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém. Em meio, irmãos, a essa confusão religiosa em que nós estamos vivendo, uma confusão, e essa confusão vai aumentar. Como eu vi hoje à tarde aqui, diz que vai haver um grande avivamento, mas a Bíblia está dizendo o contrário. Em meio a essa confusão, irmãos, em que estamos vivendo, Deus é poderoso para confirmar aqueles que são de Cristo. Amém. Quem é de Cristo ouve a palavra de Cristo. Quem é de Cristo consegue ouvir a voz do seu Senhor através da pregação do Evangelho, desse mistério que foi guardado, mas que Deus plenamente trouxe à luz.
a luz. Esse evangelho que foi pregado desde o Gênesis. Amém. A semente da mulher nascerá um Cristo. E que foi desde Gênesis mostrado em todas as páginas da Escritura. Até que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou Cristo. E tudo aquilo que acerca dele estava escrito e profetizado, ele veio cumprir. Tu, Belém Efrata, não será mais a menor das cidades, porque de ti virá o Salvador. Esse evangelho agora se tornou manifesto, irmãos, e é dado a conhecer por meio das Escrituras. As Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé e não desobediência entre todas as nações. Esse evangelho que seria proclamado em todas as nações, e que os homens seriam chamados a uma obediência que decorre da fé. Esse evangelho que foi proclamado nas Escrituras proféticas, Deus fez cumprir a pessoa bendita de Jesus Cristo quando o Verbo se fez carne. Quando o Verbo se fez carne. Por isso, irmãos, Jesus diz: examinai as Escrituras e cuidais ter nelas palavras de vida eterna, que são elas que de mim testificam. João 5,39. As Escrituras revelam Cristo. Jesus, no caminho de Emaús, ensinou àqueles discípulos tudo o que acerca dele estava escrito, começando dos profetas, passando por todos os livros do Velho Testamento. Cristo mostrou a eles que ele veio cumprir o que acerca dele estava profetizado. Portanto, irmãos, a vitória é de Deus. Amém. Que começou a ser cravada na cruz. Portanto, o escrito de dívida que era contra nós, Deus cravou na cruz. Cravou na cruz. Não há mais nenhuma dívida a ser paga. Ou já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E devemos agora obedecer àquilo que acerca de Cristo diz, pela fé. Pela fé. E segunda verdade, Deus deve ser glorificado por sua sabedoria. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o plano de Deus foi traçado de forma sábia. Sábia. Cada detalhe do decreto de Deus está permeado por sua sabedoria. Em Deus não falta sabedoria. E tudo o que ele fez de forma sábia. Sábia. Ele poderia muito bem ter acabado já com o inimigo. Ele poderia muito bem já ter consumado todas as coisas. Mas em sua sabedoria, a história do mundo tem sido conduzida segundo a sua vontade. Até esse pluralismo religioso, confuso, perturbador, cheio de mentira, tem promovido a glória de Deus, a sabedoria de Deus. Paulo diz isso, irmãos, quando escreve aos irmãos de Tessalônica, que Deus usa a operação do erro. Sabe para quê? Para que aqueles que não receberam amor à verdade para serem salvos, se apeguem ainda mais à mentira. E Deus tem usado tanto a verdade como a mentira para cumprir os seus propósitos de maneira sábia. De maneira sábia. Ele tem feito valer os seus planos. Sabe como? Por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E nós devemos glorificar a esse único Deus que é sábio. Sábio. Que tira alguns dali, traz para aqui. Que está ali, que ouve a verdade e diz: não, não está nada de acordo com a palavra de Deus. Sai dali, vem para aqui.
Daqui a pouco esse grupo cresce e Deus tem conduzido todas as coisas de forma sábia, Amém. infinitamente sábia. Portanto, a Ele seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Deus seja glorificado em tudo, irmãos, em tudo. Pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós, ó Deus, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui. Queremos bendizer o teu nome, Senhor, porque através da tua palavra, Deus, nós conhecemos os teus preceitos, os teus juízos retos, a tua vontade, através da tua palavra, Senhor, e da proclamação fiel da Escritura. Amém. Nós vemos a glória de Cristo, Senhor, em cada página, em cada instrução, em cada doutrina, em cada ensino, Senhor. E essas verdades, ó Deus, sendo ensinadas de forma correta, ela produz o bem, Senhor. Ela conforma o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo. Ela produz em nós, ó Deus, através da atuação do Senhor e do teu Espírito, Amém. o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dá-nos a capacidade, Senhor, espiritual de discernir, de exercer o nosso juízo, Senhor, ou a nossa consciência cristã de forma correta, Deus. Discernindo aquilo que de fato é bem, Senhor, e fugindo daquilo que é mal. Amém. Que o Senhor, ó Deus, que o Senhor nos conceda uma vida de vigilância, sabedoria, de zelo pela tua verdade, Senhor, e de zelo por aquilo, Senhor, que o Senhor nos revelou como verdade. Que o Senhor desperte a cada um de nós a batalharmos de forma diligente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. Ó Deus, é o que nós, ó Deus, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.